Venha conosco nesta verdadeira imersão da graça. A graça e a paz na sua vida, sejam bem-vindos à Casa de Oração Viu. Estamos aqui com um estudo tremendo da parte do Senhor, a autoridade do Evangelho verdadeiro de Cristo. Quero que você faça um desafio, ouve cada versículo, e Deus tem algo importante para mim e para a sua vida, nesse estudo tremendo. Algo compartilha este vídeo, que possa o Evangelho chegar muito mais e mais. Graça e paz na sua vida. Vamos hoje falar sobre a autoridade do Evangelho verdadeiro. Nós vamos começar com um texto que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 1, os versículos de 1 a 5, que conta a história, Paulo falando a respeito da sua conversão, Paulo falando a respeito de como ele foi chamado para o Evangelho, de como ele se tornou, ele fez a modificação de um perseguidor da igreja e se tornou o grande apóstolo, alavancador da igreja, um dos grandes plantadores de igreja que temos pelo mundo inteiro. Então, quando você tem aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu vou utilizar aqui uma Bíblia da tradução Almeida, Revista e Atualizada, mas você pode usar qualquer tipo de tradução que você gostar. Você pode usar NVI, NTLH, você pode usar qualquer uma das traduções que você gosta. O interessante é você utilizar o máximo de traduções diferentes possíveis, que isso vai fazer com que você tenha um ponto de vista. É a mesma palavra, é o mesmo texto, mas ele vai ser falado de formas diferentes. Então, nós vamos ler o texto agora e você acompanha com a gente aí. E o texto diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe que existe aqui uma tonalidade, uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza, de autoridade muito grande. Paulo ele era muito conhecido pelas suas cartas. Nós temos a tradição dos pais da igreja que falam a respeito da personalidade de Paulo. Paulo ele era uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito ativa no que fala a respeito da sua plantação de igrejas e do método com que ele viajava. E ele se apresenta de uma forma muito interessante, que é Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Isso nós temos, na verdade, um problema muito sério hoje, que são os evangélicos sem o evangelho. Exatamente. São as igrejas evangélicas que estão abandonando o uso do evangelho verdadeiro. Eu conheci um pastor que ele tinha uma forma de falar muito interessante, que ele falava vivendo o evangelho perdido. Essa frase não é minha, eu realmente peguei desse pastor, já está na glória com Deus, era um homem muito abençoado, e ele tinha o hábito de falar sobre isso, que nós temos que viver o evangelho perdido. E quando Paulo fala com os Gálatas a respeito disso, nós sabemos a história dos Gálatas e todo o processo com que eles estavam passando, com os judaizantes, com aqueles mais antigos que teriam se convertido ao cristianismo em algum momento, mas eles ainda tinham arraigado no seu coração aquela doutrina da execução da lei. Tinha também ainda alguns resquícios, alguma coisa do que poderia ser, depois do século II, o gnosticismo, baseado nas tradições que eles tinham, as religiões de mistério, tinha as religiões de filosofia, tudo aquilo que envolvia muito o conhecimento, tanto é que quando a gente lê esse texto no grego, a gente faz o estudo do texto no grego, a gente observa muito o uso da palavra sofia, que é a filosofia, sofia, a sabedoria que vem dos gregos, e o conhecimento da gnosis,
né? Logicamente que não era isso ainda, porque essa carta foi escrita provavelmente lá para o século I da igreja. E o gnosticismo, como nós conhecemos hoje, o gnosticismo antigo, ele surge depois do século II, mas tinha ali qualquer coisa que fazia essa modificação. É da parte de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. E nós olhamos o livro de Gálatas, passamos por cada versículo, olhamos cada detalhe, mas é de muita importância quando nós pararmos e analisarmos o sistema cultural da época. Que o apóstolo Paulo ele teve um momento quando ele foi na Galácia, né, na Gálatas. Os Gálatas, ele estava vivendo esse contexto. Por isso que a importância de um estudo desse, como este, para que possamos entender o que se envolve no seu original no grego, no seu original do que o apóstolo Paulo estava vivendo naquele momento. Nós temos que nos introduzir, levar nossa imaginação, entrar naquele momento que o apóstolo Paulo estava vivendo. Nós estamos aqui entrando num contexto que as pessoas não estavam de acordo entre o cristianismo e o judaísmo. Essa é a história dos Gálatas. Eles aceitaram o cristianismo, mas entraram ali muitos vamos dar aqui tradicionalistas, legalistas. Então, se você quiser servir a Cristo, quiser seguir o caminho, né, do Evangelho, tem que estar no judaísmo. Então, aí uma divergência desta igreja. Por isso que é de muita importância, de muito valor que você estuda a Bíblia, que venha estudar esse estudo aqui, que é a imersão nessa graça. É uma autoridade do Evangelho verdadeiro. Como foi dito aqui com muita propriedade, que o dito pastor aqui pode usar muito esta frase, é um evangelho perdido. Nós estamos vivendo momentos que este evangelho está totalmente desvirtuado, perdido. Então, nós tentamos voltar a este evangelho raiz, este evangelho genuíno. Por isso que é de grande importância nós usar esses meios de redes sociais, através de vídeos, começar a abrir a mente das pessoas que é o tal que nós vamos falar aqui, é o evangelho de Facebook, evangelho de redes sociais, evangelhos de ver só versículos isolados da Bíblia, tirar as conclusões precipitadas num contexto que foi para a época, não é para nós. Nós estamos na igreja, nós estamos após a ressurreição de Cristo. Jesus nos trouxe um evangelho do reino. É isso. Por isso que a importância que o apóstolo Paulo ele não recebe de homem algum, ele não recebe essa autoridade, essa autoridade de falar com os Gálatas e várias igrejas. Ele não fez um curso, ele não fez uma formação, ele não fez um seminário, ele não foi ensinado pelo próprio Jesus. E esse de grande importância, isso é a atualidade, é atualizado para nós esse livro de Gálatas. E há muita mistura de dogmas, religiões, costume, legalismo, e realmente nós estamos esquecendo o verdadeiro evangelho. Nós estamos deixando o evangelho de Cristo. O evangelho não é os evangélicos, não é placa de igreja. Exatamente. Tem muito que se diga. Nós puxamos, né, existe um dito popular, puxamos a sardinha para o nosso braseiro, né? Mas não aqui, nosso braseiro é Cristo. Então, o alvo é Cristo, é levar o evangelho de Cristo. Nós estamos aqui fazendo publicidade de homens, nós estamos fazendo publicidade de igreja, nós estamos falando aqui o evangelho perdido. É imersão nessa graça. Imersão da graça. É submergir, né? Deixar-se levar a entender realmente essa autoridade do evangelho verdadeiro de Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina isso com grande propriedade. Traz com propriedade isso. E agora o Gil vai expor aqui alguns detalhes, ele vai começar a falar e nós vamos ouvir. E Deus tem algo para nos ensinar através desse vídeo. Depois da apresentação que o apóstolo Paulo faz
a respeito de si. Nós sabemos que as cartas, hoje em dia não é muito comum você ter cartas. É muito o governo que manda carta para gente. Né? Nessa altura, as pessoas tinham uma metodologia para poder escrever a carta. Então vinha lá o nome, né, de quem, para quem, vinha depois a forma que era escrita a carta, né? Saudação a vocês da parte, aí vai se apresentar. E depois ele vai fazer um preâmbulo, ele vai fazer uma introdução básica, e depois ele entra no assunto literal. Então aqui ele fez a apresentação, ele fala apóstolo, não da parte dos homens, ainda por intermédio de homem algum, e ele se apresenta, quem ele é. E depois ele se coloca como alguém, né, se intitula, se coloca como apóstolo, e ele então começa o seu assunto fazendo a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Messias, né? O qual se entregou pelos nossos pecados. Aí ele já entra Em Cristo. em Cristo. Ele se apresenta como autoridade, ele se apresenta como apóstolo, né? E depois ele se apresenta Aí em Cristo. ele vem no assunto. O assunto. Por que nós falamos no início que nós vivemos uma época de evangelho, de gospel do TikTok, evangelho do Facebook, né? Mensagens no Instagram? Por quê? Tudo que nós temos hoje, nós postamos, e é maravilhoso. Continue. Se você tem o hábito de postar nas redes sociais, continue. Isso é maravilhoso. Mas não fique só nisso. Leia o texto. Estude o texto. Ah, mas eu não sei grego. Eu também não. Eu pego dicionários. Eu pego livros de explicação. Um ótimo livro que eu li quando eu estava estudando Gálatas foi Gálatas para você, do Timothy Keller, que infelizmente faleceu agora nesse ano. Mas um ótimo pastor que explica muito bem a história dos Faz Gálatas. um comentário, né? Um comentário exegético, quase exaustivo. Então ele vai falar o seguinte, que o evangelho não tem possibilidade de uma igreja evangélica sem evangelho. Não é possível do evangelho de Jesus sem Jesus. Não é possível o evangelho da cruz sem a cruz. Então ele diz, qual que é a razão de que Paulo se leva a escrever uma carta dessa e enviar para os seus amigos? Por causa de Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos libertar, para nos desembaraçar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, que é o Pai, a quem seja a glória dos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela continua falando as nossas vidas. Nada é necessário, nada é mais necessário do que ouvir e atentar para o Espírito, o que o Espírito está falando através da palavra. Ela não pode ser negligenciada, mas não se deve dar ouvidos a qualquer interpretação. É necessário verificar, se comprovar a verdade. É isso nós chamamos a atenção. É isso que está faltando. É verificação da verdade. Porque às vezes nós pegamos um texto, uma imagem belíssima que foi feita no Instagram e a gente replica, a gente reposta, a gente reenvia. E nem sequer abrimos a Bíblia para ver se é verdade. Às vezes nós pegamos um texto bacana, muito legal, e a gente não vai ver se a tradução que foi escrita essa palavra, se ela passa a mensagem do jeito que foi escrita. Por que eu disse no início do vídeo que é muito interessante você ter várias traduções diferentes? Porque tem muitas traduções, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel. Ela pega uma tradução mais dinâmica, palavra por palavra, no original grego, no original hebraico, aramaico. Ela vai traduzir palavra por palavra. Existe tradução que é uma tradução mais formal, uma coisa diferente, que ele vai pegar uma frase inteira e vai tentar entender aquela frase e vai tentar fazer a tradução mais próxima possível. Nós temos a tradução no formato de paráfrase. Tem uma Bíblia muito conhecida chamada Bíblia A Mensagem, que é uma ótima Bíblia para você ler em casa, para você ler para os seus filhos, porque ela tem uma linguagem mais romântica e ela tem uma linguagem mais voltada para uma história. Então, para você falar hoje em dia com uma criança que vive no WhatsApp, na internet, é melhor você usar essa tradução. Mas ela não é uma Bíblia para estudo.
Ela não é uma Bíblia para pregação. Por quê? A Bíblia de tradução em paráfrase, eu vou ler o texto e eu vou explicar com as minhas palavras o que eu entendi daquele texto. Isso é uma paráfrase. Então, qual que é a melhor Bíblia a ser colocada? Pega 2, 3, 4, 5 Bíblias assim ao seu lado e faça uma análise do mesmo texto nas outras Bíblias. Se for possível, você tiver hoje em dia, tem tantas tecnologias, você consegue baixar uma Bíblia que ela tenha o que nós chamamos de dicionário Lexo Strong. Cada palavra tem uma numeração, cada palavra tem um código. E você toca naquela palavra e ela vai abrir o dicionário. Viu, irmãos? Tem muitos aplicativos Tem muitos aí. aplicativos. Muitos aplicativos aí para você. Antigamente, na nossa época, como a gente estudava, a gente tinha que ficar ali buscando livros atrás de livros. Escrever, tem que escrever para memorizar, puxar, pôr no caderno. Era desse estilo, né? E a gente acaba tendo que... Hoje tem tantas ferramentas e tantas coisas interessantes para a gente poder estudar e a gente perde o foco. A palavra tem que ser analisada, como o pastor falou. Se você vai pegar um texto que está escrito em 1 Coríntios e vai utilizar esse texto para você pregar hoje, qual que é a contemporaneidade? Aquele texto foi escrito há quase 2000 anos atrás para um determinado povo, no que hoje seria a Turquia, né? Praticamente uma província romana, né? Na época dos romanos, é aquele povo que estava sendo helenizado, ou seja, eles eram romanos, mas tinham uma cultura grega muito forte. Por que Paulo disse aqui? Para que Paulo disse aqui? Por que somente a igreja dos Coríntios precisou ser ensinada pessoalmente a respeito da ceia? Existe uma contemporaneidade. Você vai pegar o texto e você vai aplicar esse texto na sua íntegra, na sua base, para você extrair desse texto a informação que Cristo quer que você entenda. É que usa muito, e vocês já ouviram muito isso, contexto, fora do contexto, que gera pretexto para heresia. Exatamente, e muitos nos levam a erro. Muito. E muitos levam a ficar muito desanimado com a igreja, né, em si, por mensagem humana, né, por não confirmar, para não ler, não examinar essa escritura. Porque a gente é quase do ser humano, né? Vamos dar um nome aqui, que alguém faz por mim. Ele faz a leitura por mim, ele lê por mim, eu não sou necessário, né? Eu não sou necessário. Então eu só apresento que ele estudou, eu não estudo. Então eu só aceito o que ele fala. Então se ele fala que foi o Abraão que fez a arca, que é a tal arca de Noé, eu não sei se realmente foi o Abraão ou se foi Noé. Então existe essa dúvida, né? Esse que é o problema. Existe esses promenores que as pessoas nem sabem que é os profetas maiores, os profetas menores, de qual foi o contemporâneo, né? Aquele que foi para o exílio, né? Aquele que não foi para o exílio. Então nós ouvimos muitas pregações de um texto, só da conta do texto, e só vitória na minha vida e na sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. E por isso que Deus nos deixou a sua palavra, deixou a palavra dele, deixou o apóstolo Paulo ensinando a igreja, né? Nós temos que ter muita precisão do que foi falado no contexto histórico, para as pessoas da história, e do que Deus deixou para a sua igreja. Deus deixou uma direção para a sua igreja, um caminho para a sua igreja. E por isso que é de grande importância que a Bíblia é a palavra de Deus, atual, atualizada, ela é realmente atualizada nos dias de hoje. Mas nós temos que examinar muita clareza, com exaustão, olhar o contexto. E há muitas pregações, há muitas palavras e só de vitória, de bênção, de prosperidade. E não é errado a cada um dos seus filhos ser próspero, né? Ninguém tem que fazer um voto. O apóstolo Paulo não fala que você tem que fazer um voto de pobreza, né? E nem Jesus nos ensina isso, porque nós usamos o texto do rico, né? Do jovem rico, que o rico não passará, né?
a ponta da agulha, né? Mais fácil o camelo ir para o céu do que o rico. Mas Jesus estava falando num contexto onde estava o coração do jovem, né? Ele estava no monetário, no dinheiro. E aonde está o nosso coração? É isso que se trata. Jesus estava falando mais profundo para aquele jovem. Por isso que a importância está estudar, examinar as Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele foi quase exaustivo, quase exaustão, né? O homem com dificuldade, o homem fazendo suas viagens missionárias. E na altura que ele foi para a Galácia, ele foi para lá, ele parou naquele povoado porque ele estava doente. O próprio texto vai nos contar isso, que ele entrou ali por motivo de doença. E agora não está no texto aqui, mas nós olhamos que aqueles que fazem do Evangelho, fazem da palavra de Deus algo monetário para se fazer escalar monetariamente. Existe isso, né? Muito. Então, por isso nós temos que voltar para este Evangelho, né? A pessoa, o apóstolo Paulo teve uma ajuda de alguns, sim, teve, mas ele foi muito criterioso nesse aspecto, porque ele não queria ser pesado para ninguém, né? Ele não queria ser pesado para ninguém, mas sim, existia uma manutenção do homem. O homem fazia viagens, o homem parou numa aldeia doente, o homem para porque está doente, mas mesmo assim ele não desiste. E quase exaustou, tentando ensinar pessoas que sempre vai entrar em meios, sempre pessoas vão entrar no meio da igreja, né? Vamos voltar palavras crentes, né? O joio, o meio gospel, no meio do trigo, vai ter o joio. Sempre vai existir isso, irmãos. Aqueles que vão desvirtuar a nossa... Por isso nós temos que estar fixados, temos que estar numa base ciente, mesmo, né? Jesus nos ensina isso, nós temos que estar a nossa casa fixada numa base concreta. Não é no areia, qualquer vento de doutrina, qualquer vento, como os Gálatas vão passar, qualquer vento de doutrina, os judeus que estavam se convertendo, não, vocês têm que voltar ao judaísmo, mas não, você tem que estar no cristianismo, e você tem que estar no mundo, isto é pecado, isto não é pecado, é uma vida com Deus. Nós estamos aqui falando de pecadinho, pecadão, nós estamos falando de uma vida. O Evangelho é com Deus. É um estilo de vida. O Evangelho Esta é uma palavra correta. Não é religião. Não é por força, não é por violência, não é por um líder religioso, vamos dar esse nome, ficar policiando pessoas. Isto é quase impensável, irmãos. É o estilo de vida. Você está fazendo o que o seu pastor vê, ou fulano vê. Não é pastor, o pastor é igual a você, filho de Deus. Ele tem que ter uma vida também diante de Deus, um estilo de vida. Não é nada forçado. Eu não tenho que fazer nada forçado. E os Gálatas estavam tentando voltar lá para a circuncisão, voltando às coisas, né? O Gálata e o apóstolo Paulo estava com exaustão tentando ensinar essa igreja, tentando e está nos ajudando também, que nós estamos, se aceitamos Jesus, estamos na graça, o favor merecido dele. Isso é imersão da graça. Nós estamos nessa misericórdia do Senhor, né? Não foi por algo que eu tenho feito, algo que eu tenho usado mérito próprio, meritocracia, exato, uma justiça própria, do que eu mereço. Não, Jesus nos deu isso por garantia, por morrer e ressuscitar. Então, eles não estavam entendendo isso. Por isso que o apóstolo Paulo, quase exaustão, nos ensina hoje ainda. Nós estamos olhando para quem? Para o Evangelho? Para Cristo? Ou para as riquezas do mundo? Ou para as tradições humanas? Ou tradições, né? Irmão, nós estamos aqui também, nós temos que abrir aqui um parênteses. Nós estamos aqui criticando igreja nenhuma, né? Todos são os nossos irmãos, porque Jesus morreu para todos. Exatamente. Morreu para todos. Nós estamos a criticar quem não é evangélico, quem não pratica a nossa fé. Irmãos, somos
todos. Jesus morreu para todos. E Deus não quer perder ninguém, né? Ele não quer perder ninguém, Ele não quer perder. Então, cabe a nós falar do reino. Quem convence é o Espírito, não somos nós. Então, não tem que estar aqui falar que você está errado, falar que você está certo. O que nós estamos propondo aqui é falar do Evangelho, falar das Sagradas Escrituras, dos versículos bíblicos e do que o apóstolo Paulo fez. E nós estamos dando continuidade a isso, a estas palavras, né, que eles estavam se perdendo ali na Galácia, a igreja de Gálatas, e o apóstolo Paulo chega, escreve e começa a orientar, né? Então, o ponto 1, ele vai dizer o seguinte, lembrando a você que eu estou aqui com a nossa lição, falando do ponto 1, do texto e tal. Se você quiser pegar esse texto, se você quiser pegar esse estudo do início, manda uma mensagem para mim. Na página tem os nossos contatos no Instagram, no Facebook, em breve também no WhatsApp, no TikTok, tem lá os nossos números. Manda uma mensagem para mim que eu mando para você essa apostila inteira em PDF para você estudar junto com a gente. E o mais interessante, irmão, gratuitamente, né? Ponto 1 diz assim: Paulo era o embaixador de Cristo, levando a palavra da graça de Deus em suas viagens missionárias. Ele apresentava esta graça aos que não tinham origem judaica e foi em todo o tempo duramente atacado por aqueles que queriam obrigar o povo a continuar vivendo sob a lei, pelos que questionavam a autoridade do sacrifício da cruz. Vamos entender aqui uma coisa. Nós somos ensinados a vida inteira que nós temos que obedecer os 10 mandamentos. Você precisa entender que na lei de Moisés, no compêndio escrito, que nós chamamos de Pentateuco, em hebraico é a Torá, no compêndio da Torá, existem 613 mandamentos. Não são 10, são 613 mandamentos. E tudo isso faz parte da cultura judaica. Tudo isso faz parte da lei, a lei chamada oral, que foi escrita por Moisés, e também faz parte da tradição judaica. Ou seja, quando existe uma igreja, quando se fala do Evangelho, e essas pessoas que estão fazendo parte da igreja, as que tiveram contato com a Torá, com o judaísmo, com o povo judeu em si, eles vão forçar com que essa igreja, na ausência do apóstolo Paulo, eles vão forçar com que essa igreja retorne ao usual costume de obedecer os 613 mandamentos. Circuncisão, vai falar a respeito da purificação, vai falar a respeito da lei de dieta kosher, que fala o que você pode comer, o que você não pode comer pouco, não pode comer camarão, não pode, tem que comer qual tipo de ave. Isso tudo é uma legislação de dieta kosher. Kosher em hebraico significa apropriado, aquilo que está em perfeita condição para se consumir. Então os judeus têm essa tradição, nós não temos. Os judeus guardam diferenciação de sábado para dias de trabalho, nós não temos. Os judeus fazem festas de luas, festa de lua nova, festa de entrada de mês, eles fazem festa de colheita, nós não temos. Jesus, quando faz a comissão e envia, ele fala: ide por todo mundo e pregai o Antigo Testamento. É isso que ele fala. Ide por todo mundo e pregai a Torá e os profetas. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Então nós, a igreja, precisamos aprender a diferenciação entre a história dos judeus, o que nós chamamos de Antigo Testamento, o que nós chamamos de Tanar, no hebraico, que são os 5 livros de Moisés, onde consta os 613 mandamentos e toda a história da lei de Moisés. A lei de Moisés é tudo, porque a teologia criou uma ideia de que a lei religiosa foi abolida, a lei cerimonial foi abolida, mas a lei civil não foi abolida. Não está escrito isso na Bíblia. Em momento nenhum está escrito isso na Bíblia. Isso foi uma conscientização que foi forjada nas teologias. A igreja forjou uma teologia que era mais apropriada para o seu pensamento, né? Mas nós estamos falando do Evangelho da Graça. Paulo, então, gera essa igreja. No momento de aflição, que ele estava doente, ele passa lá pela Galácia
que hoje, atualmente, é a Turquia asiática. Então, quando ele se afasta, porque ele continua fazendo o seu trabalho de missionário, fazendo plantação de igrejas. Quando ele se afasta, aquelas pessoas que tiveram contato com o judaísmo, ou aquelas pessoas que eram judeus anteriormente e se converteram, eles então começam a pressionar a igreja, que agora está sem Paulo, a voltar à vida judaica, a voltar à circuncisão, a voltar à prática das leis, a voltar à prática dos mandamentos. Inclusive, você pode perceber que esse problema não é somente um problema voltado para a igreja da Galácia. Porque quando nós lemos o livro de Atos, nós deparamos no capítulo 14, capítulo 15, que existe uma discussão. Concílio, O Concílio de Jerusalém foi convocado por causa disso, para poder saber que tipo de ensinamento aqueles irmãos de origem não judaica teriam. Eram gentios, né? Que nós chamamos de gentios hoje, né? Os homens das nações, como eram chamados pelos judeus, né? A palavra goi em hebraico, ela diz respeito a todo povo de nação que não seja judeu, ou judaico, né? No momento. Então, todas as cartas que você vai ler do apóstolo Paulo, algumas do apóstolo João Pedro, você vai perceber que existe essa interferência dos judaizantes dentro da igreja. E no capítulo 15 de Atos é especificado uma doutrina. Eles mandam 3 mandamentos. Ele faz um concílio, faz uma diretriz do que seria exposto à igreja. E o próprio chefe na altura era o apóstolo Tiago, não um dos 12 primeiros, mas o apóstolo que foi o irmão de Cristo, que posteriormente foi chamado de apóstolo. Até o próprio Paulo chama ele de apóstolo. Esse Tiago, ele vai falar a respeito. Ele escreve uma carta e ele manda essa carta para os irmãos que trabalhavam com Paulo, para ser lida nas igrejas que eram abertas entre os não-judeus, os gentios, para especificar. E lá fala sobre a imoralidade sexual, promiscuidade ou prostituição. Lá fala sobre a idolatria e lá fala sobre não comer o alimento do animal com o próprio sangue, ou seja, você torcer o pescoço do animal e não permitir que o sangue seja removido da carne. Esses são os primeiros ditos preceitos, né? Nós não falamos a respeito de mandamentos, os preceitos que são dados pela igreja para que nós possamos então evangelizar os não-judeus. E ele vai falar sobre a autoridade do sacrifício da cruz. Porque esses homens, eles acreditavam que, olha, tudo bem, eu aceitei que Jesus é o Messias, eu aceitei então esse evangelho, que é evangelho, vamos voltar aqui ao princípio. Vem da palavra grega euangelion, que significa uma novidade, uma boa notícia a respeito de um assunto. Então eles aceitaram esse evangelho. Qual que era a novidade do evangelho? Que Deus mandou o seu filho, como está escrito no livro de Hebreus, e esse seu filho falou agora por nós, né, falou para nós, por intermédio do seu filho, e nós acreditamos que ele é o Messias. E acreditando que ele é o Messias, nós entramos então na chamada graça, que é anunciada pelo Evangelho. Não é necessário você voltar na meritocracia do cumprimento das 613 leis. Então, ali nós podemos entender, então, que aquele sacrifício que era feito pelos judeus, que eram os corbantes, o sacrifício, né, lá no tabernáculo, aceita-se agora o sacrifício de Jesus. Um único sacrifício. Um sacrifício único, né? Exatamente. Então nós entramos na substituição. Nós somos substituídos por Cristo. Então nós éramos devedores de Deus, inimigos de Deus. Estamos agora na graça. Exatamente. Então agora os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa inimizade com Deus está anulada. Perdoada em Cristo. Perdoada em Cristo. Então agora nós estamos na graça. Certo. Isto é graça. É algo que alguém pagou pelas nossas dívidas. Exatamente. Né? Pagou pelos nossos delitos, as nossas transgressões. Então isto é graça. Então aqueles que aceitaram Jesus, já não é mérito deles. Exatamente. É mérito de Cristo. Agora estão religados com Deus. A inimizade que existia, né? Porque o salário, como diz Romanos, o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito é a vida. É a vida. E essa vida consta em Jesus. Em Jesus. Então está ligado em Jesus. Então todos aqueles que foram não judeus, né? Que é os
gentios que foram aceitando, reconhecendo o Messias, serem introduzidos no Evangelho, estão aceitando Jesus, agora eles estão debaixo da graça. Exatamente. Estão na imersão, Foram mergulhados em Cristo, né? E futuramente, mais para frente, vamos falar melhor sobre isso. Então, falando a respeito do que Paulo fez em Gálatas, temos aqui o versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 13. E ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus, sabendo como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Esse texto foi lido na linguagem Nova Tradução nos dias de hoje. Você percebe que Paulo tinha uma preocupação a respeito da diferenciação do que ele estava pregando aos não-judeus, aos gentios, e daquilo que era vivido pelos irmãos judeus. Então ele estava falando com os Gálatas a respeito do evangelho que foi pregado. Porque quando a gente fala isso, parece assim, então beleza, vamos pegar o Velho Testamento e ninguém mais vai ler, ninguém mais vai fazer pesquisa, ninguém vai pregar sobre isso. É isso, daí, irmãos, tem que chamar essa atenção, muita atenção a isso, porque depois as pessoas têm a ideia errada de quem está em Cristo. Nós falamos da graça, né? Sim. A Bíblia, nós cremos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos. Nós não colocamos o velho à parte, só usamos então textos do Novo Testamento. Não, nós usamos de Gênesis e Apocalipse. Ali vem nos ensinando o que vem acontecer para a igreja, né? Exatamente. Aí a diferença toda é a seguinte: naquele momento não existia Novo Testamento escrito. Paulo, ele ensinava Jesus, ele mostrava o Messias dentro da Sagrada Escritura dos judeus, dentro do Antigo Testamento. Então hoje você pode muito bem estudar o Antigo Testamento com a lente da graça, com a lente de Cristo, e você vai ver Jesus lá. Você vai perceber que tudo apontava para Cristo, e tudo fazia sentido na consumação de Cristo. Então quando o texto fala a respeito do Messias que viria, quando o texto fala a respeito do rei messiânico, está falando de Jesus. Se formos analisar a Bíblia, em Gênesis, fala que nasceria da mulher alguém que pisaria... Lá em Gênesis, pisaria na cabeça da... Exatamente. Serpente, na morte e na ressurreição. Então, aí você percebe que Paulo, ele usava desse artifício da Torá, primeiro, quando ele chegava na cidade, isso aí é um artefato histórico que a gente tem dos estudantes. É conhecido pelos teólogos que Paulo chegava no local e ele fazia primeiro uma visita às sinagogas locais. E ele fazia a exposição da Torá de forma a mostrar Jesus dentro da Torá, dentro do Antigo Testamento. Torá dos profetas, do Antigo Testamento. E usava também oral, né? Usava também a tradição oral, que é outra coisa que futuramente a gente vai ver. Você vai entender isso que nós estamos a falar, né? Exatamente. Vai entender isso. Então o que acontece? Ele fazia uma exposição dentro da Torá para os judeus. Aqueles que aceitavam vinham com ele, se convertiam. Aqueles que não aceitavam continuavam a sua tradição judaica. E esses então formavam uma igreja. E esses que aprendiam ver Jesus dentro do Antigo Testamento, que nós dizemos Antigo Testamento, para eles não é antigo. Exato. Então, esses que conseguiam enxergar Jesus dentro do Antigo Testamento, eles cresciam como igreja e eles ajudavam Paulo, são os cooperadores de Paulo nas suas pregações. Você percebe que não existe a pregação da lei dos judeus para a igreja. Não existe. Paulo deixa isso bem claro aqui. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Então Paulo, quando encontra Jesus, naquela queda que ele toma no caminho para Damasco, e ele então fica cego, depois Jesus manda Ananias fazer com que ele volte a enxergar, ele ouve o Evangelho, o próprio Cristo aparece para ele algumas vezes, ele vai para a Arábia, depois do capítulo 2 de Gálatas a gente vai entrar nisso. Ele vai para os povos da Arábia, fica 14 anos tendo comunhão com Cristo, tendo visões, tendo o Evangelho sendo para ele discernido de uma forma pessoal entre ele e Cristo. Estou chamando aqui só a atenção. Nada, se nós olharmos para
Paulo, ele estudou com Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados do ensino da Torá. Então, o apóstolo Paulo, ele era quase um perfeccionista nas leis da Torá, antes de conhecer Jesus. Ele era ali uma pessoa que conhecia e achava que estava correto, né? Todos sabem, se você não sabe, você vai entender que ele perseguia todos que seguiam a Cristo. Até em Atos capítulo 9, quando ele tem esse encontro, né? Quando ele tem esse encontro com Cristo, e o próprio Cristo fala com ele, porque tu me persegues. Exatamente. Né? Então aí, dá cuidado. Então agora o que acontece? Para você que gostou do estudo até agora, nós vamos fazer uma pausa para que esse vídeo não fique muito grande. E nós vamos, no próximo vídeo, entrar melhor nesse assunto de como Paulo fazia as suas pregações e evangelizações, de como foram as viagens missionárias. Vamos entrar no texto de Atos, capítulo 15. Vamos falar a respeito das igrejas dos gentios e das igrejas que foram tiradas de dentro dos judaizantes. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo até agora. Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Nós não estamos procurando visualizações nem likes. A gente só quer fazer com que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Você pode ajudar fazendo isso. Pode ajudar compartilhando com o seu grupo da família, a sua página de Facebook, ou colocar simplesmente uma mensagem no seu TikTok, Instagram e mandar essa mensagem para frente o máximo possível. E nós vamos ficando por aqui, esperando que você consiga voltar na próxima para poder a gente terminar esse estudo. Lembrando que quem quiser essa apostila, entre em contato comigo nas nossas redes sociais, manda mensagem para mim e eu vou enviar para você essa apostila inteira, totalmente gratuita, porque nós queremos fazer a entrega da mensagem do Evangelho. Amém? Irmãos, eu faço um desafio para você, não perder a parte 2 desse vídeo, que é continuidade, né? Continuidade da imersão na graça. A autoridade do verdadeiro Evangelho. Exato, na parte 2. Se você ficou maravilhado nessa parte 1, e na parte 2, quando vamos entrar em vários detalhes, e as cruzadas aí de apóstolo Paulo, e as aventuras, ensinamentos de apóstolo Paulo na nossa vida, né? Sim. Amém? Deus abençoe a sua vida. Imersão na graça, a autoridade do verdadeiro Evangelho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até a próxima.